Graça e paz a todos, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meus irmãos, Deus abençoe vocês que são inscritos do canal, que estão se inscrevendo, que estão deixando o like, deixando os comentários, tá bom? Deus abençoe muito vocês, fazer com que esse canal cresça e chegue a mais pessoas, tá bom? Como agradar a Deus, né? É o título desse vídeo, como agradar a Deus. A Bíblia vai dizer para nós, né, em Efésios, no capítulo 1, no verso 6, que nós fomos feitos, né, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha que coisa maravilhosa, né? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, como nós podemos agradar esse nosso Deus que foi tão maravilhoso com nós, né? Esse nosso Deus que foi tão abundante na sua graça, derramando a sua graça aos seus filhos. Que amor é esse, né? Que amor é esse? Então, como que nós devemos agradar a Deus? Primeiramente, nós temos que obedecer a palavra de Deus, né? Jesus falou em João, no capítulo 14 e no verso 15, se vocês me amam, guardarei os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos, né? Aqui já temos um passo para agradar a Deus, né? Amando e guardando os mandamentos de Jesus. E ele fala que os mandamentos dele não são pesados, né? Os mandamentos de Jesus não são pesados. Olha só, Jesus falou, se nós amássemos uns aos outros, nós seríamos os seus verdadeiros discípulos. Então nós temos que amar, não no amor fingido, um amor falso, né? Amar realmente como Cristo nos amou. Não é verdade? Nós vamos ter as nossas diferenças, nossas divergências, as nossas opiniões, né? Cada um vai ter sua opinião, cada um vai ter o seu ponto de vista, cada um vai puxar para alguma linha teológica, mas o importante é amar uns aos outros, saber conviver com as diferenças, né? Cada um tem as suas diferenças, então nós temos que saber conviver com as diferenças, perdoando-nos uns aos outros em amor. Porque o lugar para onde nós estamos indo, né, não cabe briga, não cabe desavença, não cabe confusão. Como é que vai ser, né? Como é que vai ser lá no reino da glória de Deus, né? Como é que vai ser isso? Será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós estamos agradando o Senhor? Né? Então olha só, então a obediência à palavra de Deus é uma maneira fundamental, né? É uma maneira, a base, né? A base, a obediência à palavra de Deus para agradar a Deus, é a base. Para isso você tem que conhecer as Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, você não sabe qual é a vontade de Deus. Se você não conhece as Escrituras, você não sabe qual é o querer de Deus sobre a nossa vida. Você não conhece. Para você conhecer a revelação de Deus, né? Para você conhecer como que Deus se revelou aos homens, a nós, você tem que conhecer as Escrituras. Sem as Escrituras, nós não somos nada, né? Porque são as Escrituras que testificam de Jesus. São as Escrituras que nos dizem que Jesus é Deus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, aquele que morreu para nos salvar,
né? Então, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que conhecer a sua palavra, amar a sua palavra, se dedicar à sua palavra. É muito bom, meus irmãos, estar lendo, fazendo leitura e estudo da palavra de Deus, né? Às vezes você quer, mas o que esse texto está querendo dizer? Então você vai lá, lê, né? E acaba chegando numa conclusão, né? Não por você mesmo, mas é o Espírito Santo que nos dá essa condição. Então nós oramos, lemos, e o Senhor nos traz o entendimento da sua palavra. Não é verdade? Então, olha só, para louvor, né? Esse louvor perfeito que Deus requer de nós é nós amando, adorando, servindo, reverenciando o Senhor Jesus. Então, se nós queremos agradar a Deus, devemos conhecer as Escrituras, devemos conhecer que devemos amar a Jesus, guardando os seus mandamentos. Jesus, ele foi perfeito, né? Jesus foi um homem perfeito. A Bíblia vai dizer que nenhum engano se achou na boca de Jesus. Nenhum engano, nenhuma mentira, nenhuma palavra torpe, nada. Jesus foi perfeito, perfeito. E olha só, e nós também devemos seguir os passos de Jesus. Vamos conseguir 100%? De maneira alguma. De maneira alguma. Mas vamos agradar a Deus naquilo que nos é possível. Então, Jesus, ele é o exemplo perfeito de homem, né? Verdade. O exemplo perfeito de homem. Que ele veio para essa terra, agradar o Pai, fazer a vontade do Pai, padecer fazendo a vontade do Pai. Em tudo Jesus ele dava graça, em tudo Jesus agradecia ao Pai. Em tudo. Ele é o exemplo perfeito. Então a obediência à palavra de Deus é uma forma de nós agradarmos o nosso Deus, né? Nosso Deus é maravilhoso. Ele é o único Deus, né? Por aí existem deuses criados por mãos humanas, por filosofias, né? Mas o nosso Deus, ele é perfeito. E também, como, né, podemos seguir Jesus? Como podemos seguir Jesus? Né? Jesus deixou vários exemplos para nós, para nós agradar ao Pai, fazer a vontade do Pai. Muitos exemplos, estão tudo na palavra de Deus. Basta nós lermos, né? Nós temos que ler para conhecer. Viver em amor e serviço. Olha só, viver em amor e serviço. Uma grande importância para nós agradarmos ao nosso Deus é viver em função do nosso próximo. É viver em função do nosso irmão, da nossa irmã, né? Viver em função das pessoas. Jesus, ele veio, né, fazer esse serviço a Deus para as pessoas. Ele só veio por amor, né? Jesus veio para que nós tínhamos e tenhamos a vida eterna, né? Então, olha só o serviço que Jesus veio prestar a Deus através do homem. Jesus falou que ele não veio para ser servido. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir as pessoas e deixou exemplo para nós também. Deixou esse grande exemplo para nós servirmos uns aos outros, considerar o seu próximo superior a você,
servir os irmãos, servir a comunidade. E Jesus, né, como eu tinha dito já, ele nos instruiu a amar uns aos outros, assim como ele nos amou. João, né? João 13, do 34 ao 35, vai dizer como que nós devemos servir o nosso irmão, o nosso próximo, servir os outros com humildade, com mansidão, né, com carinho. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então nós devemos agradar a Deus servindo o nosso próximo. Devemos agradar a Deus aceitando a Cristo, aceitando a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que nós falarmos, né, da sua palavra. Falarmos do seu amor. Mostrar o seu amor na prática. É verdade? Olha só, Jesus, ele demonstrou esse grande amor. Jesus demonstrou esse grande amor durante o seu ministério, né, aqui na terra. Ele amou de verdade, né? Ele amou com sinceridade, corrigiu quando tinha que corrigir, abraçou quando tinha que abraçar, chorou quando tinha que chorar. Nosso mestre perfeito. O evangelho é um evangelho de prática, de praticar o amor, praticar a mansidão, praticar o perdão, né? Jesus, ele falou: se nós não perdoássemos as ofensas dos homens, ele também não nos perdoaria. Ah, mas se eu pedir perdão, vou mostrar minha fraqueza. Se eu pedir perdão para ela, se eu pedir perdão para ele, vou mostrar que eu sou fraco. Meus irmãos, padece fazendo bem. É melhor nós sofrer fazendo bem, né, do que nós se exaltar fazendo mal. Como é que nós praticamos? É imitando Jesus. É imitando o nosso Salvador nas suas obras. Jesus só praticou obra de justiça, obra de amor. Nós devemos também praticar essas obras. Devemos debruçar nas Escrituras, ir a fundo nas Escrituras para entender o amor de Jesus e nós imitarmos ele também. Olha só, um outro exemplo, né? Um outro exemplo que Jesus nos deixou é o desapego, né, a essa vida. Nós temos que trabalhar, sim, nós temos que trabalhar, temos que adquirir, mas não viver em função de tudo isso. Jesus era desapego desse mundo porque ele disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Nós somos aqui na terra peregrinos e forasteiros. A nossa pátria não é aqui. Ajuntai tesouro no céu, onde a ferrugem, né, e a traça não corrói. Olha só o exemplo que Jesus nos deixou, né? Para não focarmos somente nas coisas dessa vida, mas focarmos nas coisas celestiais. A oração é uma forma também de nós agradarmos a Deus, né? A oração, porque é na oração que nós vamos conversar com o nosso Deus, contar as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas tribulações do dia a dia, né? Contar para Deus as nossas fragilidades. É o momento em que estamos com o Senhor na comunhão, né? Comunhão, nós com Deus,
sendo um corpo só, falarmos dos nossos anseios, das nossas vontades, daquilo que Deus se agrada, daquilo que Ele também não se agrada, né? Momento de nós se derramarmos perante o nosso Deus. É muito bom, meus irmãos, né? Muito bom estar, ser participante desse corpo, né, de Cristo, fazer parte do corpo de Jesus. Olha só, e na oração nós discernimos, né? Nós discernimos qual é a vontade de Deus e qual é a nossa vontade. Temos que saber separar o que é a vontade de Deus e o que é a nossa vontade. Olha só, então, para encerrar, né? Para encerrar essa reflexão, essa palavra, esse estudo, esse momento com Deus, nós podemos agradar a Deus somente através de Jesus. Sem Cristo, nada nós podemos fazer. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então, se queremos agradar a Deus, é através de Jesus, é através de Cristo, é através da sua palavra, né? Vamos viver uma vida que glorifica a Deus. Todos nós sabemos aquilo que glorifica a Deus, aquilo que não glorifica a Deus. Aquilo que exalta a Deus é aquilo que não exalta a Deus. Aquilo que entristece o Espírito Santo, né? Vamos andar segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós andamos não correndo, né, junto com esse mundo, mas no oposto, andando na contramão do mundo, fazendo o que é agradável às coisas de Deus. Amar o próximo, fazer o bem para o próximo, cuidar do próximo, cuidar do pobre, cuidar da viúva, cuidar das pessoas. É agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, né? Olha só, Jesus, ele viveu uma vida de agrado ao nosso Deus. Deus se agradou de Jesus, né? Um homem perfeito, que fazia o que era bom, fazia o que era certo, sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus, né? Vamos praticar o bem, fazer o bem para as pessoas. Isso é agradar a Deus, né? O centro da nossa vida tem que ser Jesus. Ele tem que ser o centro. Se nós hoje se movemos, se nós hoje existimos, é por Cristo, é por Jesus, é para a sua glória, né? Praticar o Evangelho. O Evangelho não é só de ouvir. Jesus contou uma parábola que 2 homens subiram ao templo para orar. E um deles, fariseu, começou a se exaltar na presença de Deus. Começou a falar tudo que ele fazia. Mas não de uma forma que para agradar a Deus, de uma forma para se mostrar o quanto ele era superior ao próximo. Ele estava se mostrando o quanto ele era superior às pessoas. Superior. Que dava os seus dízimos, que fazia e acontecia. Que orava tantas vezes. Mas o publicano, né? Ele só batia no peito e dizia: Senhor, me perdoa que eu sou um pobre pecador. Não conseguia nem falar. Só pedia misericórdia.
E o Senhor Jesus disse que aquele que entrou humilhado, ele saiu exaltado. E aquele que entrou grandão, aquele que entrou se exaltando, falando do que fazia, o que não fazia, ele saiu humilhado. Se nós queremos sair exaltado na presença de Deus, nós devemos se humilhar, né? Perdoarmos uns aos outros, amar uns aos outros. Não é verdade? Ah, mas tem pessoas difíceis, tem pessoas difíceis, tem pessoas que são complicadas. É, meus irmãos, infelizmente é assim, né? Infelizmente as pessoas são complicadas, assim como nós também somos complicados para as pessoas, né? A gente fala que as pessoas são complicadas, mas nós também somos complicados para as pessoas também. Então, viver, né? Procurar viver em harmonia, procurar viver um suportando aos outros, né? Um de nós suportando. A verdadeira caridade, né? Aquela que suporta. Olha, meu irmão, eu não concordo com você. Você fez isso, fez isso, fez isso. Fiquei triste, fiquei chateado com você, né? Mas me perdoa em nome do Senhor Jesus. Me perdoa em nome do Senhor Jesus. Fiquei chateado com você. Você também ficou chateado comigo, né? Vamos procurar acertar as coisas. Não é verdade? Vamos procurar agradar a Deus. Todos nós que estamos em Cristo fazemos parte do corpo. E aí como que vai fazer? Você quer ir para tal lugar, mas o seu pé não quer. A sua mão não quer. A sua cabeça não quer. Como é que faz? Está dividido o corpo de Cristo? Ah, eu não suporto aquele irmão. Eu não suporto aquela irmã. No céu você vai ter que suportar. Né? No céu todos nós vamos entrar no céu. Todos nós vamos louvar e bendizer esse nosso Deus. Será que no céu vai entrar dois bicudos? Será que no céu vai entrar duas pessoas bicudas? Duas pessoas que não se entendem? Cada vez mais que nós deixamos as coisas acumular, mais difícil fica de acertar. Mais difícil fica de acertar. Cada vez mais que as coisas vão passando, mais complicada fica, né? Então, se nós queremos agradar a Deus, devemos amar uns aos outros. Se nós queremos agradar a Deus, devemos colocar Jesus na centralidade da nossa vida. Colocar Jesus no centro dos nossos anseios, dos nossos desejos. Colocar Jesus. Colocar Jesus em primeiro lugar. Será que Jesus se agradaria se eu fizesse isso? Será que eu estou desagradando ao Espírito Santo fazendo isso, fazendo aquilo? Né? Isso é viver uma vida que agrada a Deus. Vamos errar, vamos pecar, sim, com certeza. Ainda estamos nesse tabernáculo de carne que é inimigo de Deus. Essa carne que é inimiga do Senhor, que é inimiga da santificação. Porque as coisas de Deus, né, diferem das coisas carnais. As coisas de Deus são espirituais, mas as coisas do homem são carnais. O homem procura em agradar a sua carne, o seu desejo. Mas o homem espiritual, ele vive para agradar o Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe a todos vocês. Ficam na paz, ficam no amor de Jesus, agradem a Deus, né? Sirvam a Deus servindo ao próximo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.